Sexta-feira, dia 21 de agosto de 2026. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam muito bem-vindos para a nossa reflexão diária da Palavra de Deus, nessa sexta-feira, dia 21 de agosto, dia em que a Igreja celebra a memória de São Pio X. São Pio X, tão próximo de nós, viveu num período muito turbulento também da igreja, num momento de grande dificuldade. Ele nasceu na Itália, em Treviso, em 1835 e faleceu em Roma no dia 20 de agosto de 1914. Uma trajetória bonita a serviço de Deus, da Santa Igreja e de toda a humanidade. Dedicou a sua vida para que a fé fosse espalhada e a doutrina fosse conhecida. Célebre o seu catecismo, a liberação para a comunhão para as crianças em uma idade mais ainda mais recente, mais pequena, né, que antigamente tinham as restrições, e ele favoreceu que as crianças pudessem receber a Santa Eucaristia com menos idade, a partir dos 7 anos, se não me falha a memória. Grande São Pio X. E hoje agradeço a Deus pelo dom da minha vida. Hoje é 21, eu completo 52 anos de idade e peço a oração de vocês aqui pelo velhinho. Queridos irmãos e irmãs, vamos ouvir com atenção o Santo Evangelho. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Queridos irmãos e irmãs, é algo sempre muito importante nós observarmos como foi complicado, como foi difícil o exercício do ministério de evangelização que nosso Senhor Jesus Cristo realizou. A gente às vezes esquece disso. Eu penso até, no meu caso como padre, que quando a gente enfrenta alguma dificuldade, nem sempre nós nos lembramos que nosso Senhor Jesus Cristo foi muito combatido, que armavam ciladas a todo momento para tentar prejudicá-lo. No decorrer de todas as passagens do Evangelho com relação à vida pública de Jesus, nós observamos que nosso Senhor Jesus Cristo tinha sempre que ter cuidado, responder com a inteligência, com a sabedoria que lhe é própria, porque é Deus, para poder se sair das armadilhas, das tramas que faziam contra ele. Então, hoje nós observamos nesse evangelho pequeno, breve, com relação aos dos outros dias, que eram bem mais longos, que os fariseus, tendo ouvido falar que Jesus calara os saduceus, foram então tentar colocá-lo em uma situação difícil. Mas é realmente ingenuidade, para não chamar de burrice, essa atitude própria de quem não tem olhos para ver o que está diante de si. Nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os milagres, com todas as manifestações grandiosas que tinha realizado, ainda tinham aqueles que não se convenciam, que não aceitavam que ele é Deus.
E aí vão perguntar para ele, achando que ele ia dar uma resposta bem estranha e aquilo seria motivo para acusá-lo e condená-lo. E quando perguntam, ele responde algo que faz parte da vida cotidiana daquele povo, que era meditar sobre esse grande ensinamento da Torá a respeito de colocar a Deus em primeiro lugar em tudo, amá-lo acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. E eu vou dizer para vocês, meditando esse evangelho, eu estava pensando justamente nisso. Nosso Senhor Jesus Cristo dá uma resposta que era para aquelas pessoas ficarem coradas de vergonha, porque não obstante os séculos e séculos que aquilo tem sido ensinado e repetido, eles não tinham entendido nada. A própria atitude de querer prejudicar Jesus era uma prova de que eles não entenderam que tinham que amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Queridos irmãos e irmãs, isso nos leva a uma reflexão muito importante. Não caiamos no perigo de viver a nossa vida de cristãos, a nossa vida de batizados, como algo profissional. Eu sou há muito tempo membro do Apostolado da Oração, eu sou ministro da Eucaristia há 10 anos, eu sou do Conselho Paroquial, eu sou isso, eu sou aquilo, e começar a achar que você já é um pós-graduado com licença para poder ensinar os outros e mostrar o caminho da vida, mais do que o Santo Evangelho. É um perigo. E essa atitude de soberba tem levado muitas pessoas à perdição. Nos últimos tempos, nós temos assistido situações tristes, lamentáveis, que são frutos justamente da soberba intelectual, da pessoa que acha que ele é o suprassumo do conhecimento. Ninguém entendeu a doutrina e o evangelho de maneira tão perfeita quanto ele. Ele sabe tanto que ele pode até encontrar maneiras para interpretar aquilo que foi ensinado de modo tão claro, de uma outra maneira e justificar seus erros. Olha, queridos irmãos e irmãs, isso tudo serve para que nós coloquemos a nossa barba de molho e não nos deixemos arrastar por todas as situações estranhas que estão circundando a nossa vida nos últimos tempos. Vejam bem como nosso Senhor Jesus Cristo, de maneira clara, de maneira objetiva, dá uma lição naqueles homens que eram para eles saírem dali naquele momento de cabeça baixa e não falarem mais nada. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E, no entanto, eles que se achavam os garantes da tradição não percebiam que eles estavam naquele momento dando uma clara demonstração que não tinham entendido nada. Queridos irmãos e irmãs, imaginemos o quanto é necessário que nós tenhamos essa humildade de coração, essa capacidade de não se ensoberbecer, mesmo que nós tenhamos conhecimentos sobre muitas coisas, não nos acharmos os detentores da razão, nos apoiarmos na palavra de Deus, nos seus ensinamentos. São Pio X não criou nada de novo. São Pio X não fez nada que se contrapor-se a tudo aquilo que a igreja tem ensinado. Mas ele conseguiu, com a sua missão, com o seu esforço, com a sua espiritualidade, com a sua escuta da palavra, com a frequência aos sacramentos, ele conseguiu fazer com que muitas pessoas abrissem os olhos e a mente para compreender a sã doutrina. E a sã doutrina, ela é fundamentada num ato de obediência grandioso, que é a aceitação de nosso Senhor Jesus Cristo de entregar-se por nós. Queridos irmãos e irmãs, meditemos a respeito desse evangelho. E quem puder, aconselho, faça uma pesquisa num site de busca e procure ver algo de bom a respeito de São Pio X, cuja memória hoje nós celebramos. É importante nós observarmos os santos, porque os santos, eles colocaram em prática isso que nós acabamos de proclamar no Evangelho.
E eles nos estimulam para que também nós façamos o mesmo. Quando nós admiramos uma pessoa como São Pio X e compreendemos o esforço, o sofrimento que ele enfrentou, a dureza que foi a sua batalha para poder manter firme a fé, não só a sua fé pessoal, mas também a fé de tantos, isso nos motiva também para não desanimarmos diante dos obstáculos. Queridos irmãos e irmãs, como é importante nós olharmos para o Santo Evangelho e vermos a novidade daquilo que a gente já leu tantas vezes. Esse, essa resposta de Jesus que diz: Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, nos leva a refletir sobre uma coisa: como é que eu estou vivendo a minha fé? Será que realmente eu estou amando Deus sobre todas as coisas? Será que eu não estou, até mesmo no meu gesto de participar da missa de preceito, a missa dominical, eu não estou fazendo de uma maneira que mostra que eu ainda não amo o Senhor como deveria? Como é que eu faço quando eu recebo a Santa Eucaristia? Eu comungo com reverência, com amor, eu converso com Jesus, eu volto para o meu lugar e fico ali agradecendo a Ele, falando como quem fala com um amigo, na certeza de que Ele está comigo, realmente vive presente naquele momento. Eu fico pensando no caso meu, como padre, quando eu subo os degraus de uma igreja para celebrar a Santa Missa. Será que eu tenho consciência da grandeza daquilo que eu estou realizando? O privilégio que o Senhor me concedeu de poder realizar em seu nome aquele momento tão especial, que é a atualização do sacrifício que ele fez por nós lá no Monte, no Calvário. Queridos irmãos e irmãs, como tem sido o meu relacionamento com aqueles que convivem comigo, com as pessoas que compartilham o mesmo teto que eu? As minhas atitudes são realmente de amor? Como é que eu estou vivendo a caridade com o próximo? Eu me alegro com a desgraça alheia? Uma das coisas que mais me assusta nos últimos tempos, não sei se isso é de longa data, mas para mim isso não importa, se antigamente era assim ou se não era, o importante é constatar que uma das coisas que mais preocupa é a maneira como as pessoas hoje se alegram com a desgraça alheia. Se for alguém conhecido por quem eu ainda tenho uma consideração, eu ainda faço um esforço para poder ser solidário. Mas se for alguém que não condivide a mesma opinião política minha, que não tem a mesma torcida pelo mesmo time de futebol, que não compartilha dos mesmos pensamentos que eu tenho, então o que acontece com aquela pessoa de ruim eu ainda acho pouco. Isso é ser cristão, isso é colocar em prática os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, isso é de quem quer entrar na festa com os trajes adequados, como nós vimos no Evangelho de ontem, nosso Senhor falando da importância de estar preparados para a festa. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos olhar para o Evangelho não como uma decoração que está ali compondo o nosso dia, como um quadro bonito de paisagem que você fixa na parede da sala para embelezar. Não. Eu tenho que entender de uma maneira muito consciente que eu preciso ouvir o Evangelho como um comando que me está sendo dado para eu mudar a minha vida e me tornar um ser humano melhor. Prestem bem atenção, nós corremos um risco muito grande na nossa vida espiritual de olharmos para o Evangelho e dizer: Ah, sim, eu já ouvi muitas vezes isso aqui, e não parar para refletir, porque o certo nesse momento que nós estamos aqui refletindo era você parar e dizer assim: será que eu estou vivendo a minha relação com Deus de maneira amorosa realmente, como um filho com uma filha que ama? Ou será que eu estou tratando Deus como um patrão, que eu fico rindo na frente dele, mas por trás, como se isso fosse possível, por trás eu nutro sentimentos totalmente diferentes do que aquilo que eu demonstro? E com as pessoas? Eu tenho agido realmente com caridade, eu tenho pensado no bem, eu tenho me preocupado com os outros, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: até um papel de balinha que eu não coloco na rua, até um lixo
que eu deixo de colocar na rua. As pequenas e grandes coisas, mas as pequenas coisas que não são notadas são verdadeiros gestos de amor pelo próximo. Uma vez eu fiquei admirado numa situação em que uma pessoa que pensava que não estava sendo vista fez um gesto tão simples que passou despercebido a muitos, mas eu tenho certeza que para Deus não. Queridos irmãos e irmãs, que Deus Todo-Poderoso, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, derrame sobre vós as suas bênçãos. Que a intercessão de São Pio X alcance para nós as graças que precisamos, principalmente da perseverança e do desejo de servir a Deus de todo o coração. Que Deus os abençoe e vos guarde, livre de todo mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem em paz e vamos divulgar esse nosso canal. Agradeço a vocês já que divulgam. Meu abraço a todos aqueles que nos acompanham, a todos aqueles que mandam mensagens para nós. É uma alegria muito grande poder saber que, de alguma forma, eu estou podendo ajudar. Meu muito obrigado. Fiquem em paz.